Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou criador do canal Investidor Preto. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estratégia. Mas antes da gente falar sobre estratégia, queria pedir, por favor, a sua curtida, o seu like, que você comece também a seguir a nossa página, para que você venha ter aí conteúdos. O nosso objetivo é semanalmente estar postando alguns vídeos aí para que você venha entender um pouquinho sobre o mundo dos investimentos, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho de estratégia. Queria deixar um recadinho também em relação a esse conteúdo. Nosso conteúdo ele não deve ser interpretado como indicação de investimento, tá, pessoal? Nós estamos fazendo aqui algo sobre educação, tá? Nós queremos passar a experiência para você, para que você venha entender um pouquinho e que você venha tomar suas decisões, tá certo? Se você for fazer algum tipo de investimento alto, eu sugiro você procurar algum profissional habilitado para que ele venha te instruir, tá? Bom, falando um pouquinho sobre estratégia hoje, qual é o primeiro ponto que nós precisamos entender sobre estratégia? Primeiro, nós temos que pensar no objetivo. Muitas pessoas entram no mercado financeiro pensando apenas em investir, mas não tem um objetivo final. Por que, que você está investindo? Então, saber o seu objetivo final faz parte de elaborar uma boa estratégia. Algumas pessoas têm o objetivo de comprar casa, outros têm de se aposentar, viver de renda, outras pessoas ali simplesmente estão investindo porque pensam em financiar os estudos do filho, enfim. Coloquei esses três exemplos para deixar claro na cabeça de vocês porque é importante ter um objetivo antes de começar a investir. Tá? Bom, o segundo ponto, basicamente, é que você precisa se conhecer como o seu perfil de investidor. Você precisa conhecer o seu perfil de investidor. Né? Quando você vai abrir uma conta na corretora, a corretora sempre coloca alguns questionários, sempre coloca alguns formulários para que vocês vão preencher ali. Eles começam a colocar vocês em categorias, né? Se você é um investidor, se você é um investidor moderado, se você é um investidor arrojado, se é conservador, né? Mas mais do que esse questionário, é importante que você venha se autoconhecer. Então, para que você venha auto se conhecer, eu coloquei alguns pontos aqui, baseado na minha estratégia, como eu comecei a identificar o meu perfil de investidor, né? Cara, eu comecei a olhar a minha idade. Eu invisto há 5 anos, tá? Então, eu invisto em criptomoedas, em renda variável de ativos aqui no Brasil, no exterior, renda fixa, para que eu chegasse a investir nisso, eu tive que conhecer o meu perfil. Então, quando nós falamos de idade, cara, será que você está numa idade que você tem ali condições de ser um pouquinho arrojado? Será que você precisa ser mais conservador com a sua idade? Então, o tempo, ele também interfere ali na sua estratégia, tá? Sua situação financeira, cara, eu consigo aportar X por X tempo, eu tenho condições, se é alto, se é pouco, qual é a constância disso, né? Se é mensal, se é semanal, enfim, é importante você também colocar essa análise do seu perfil ali de investidor, tá? E também que você venha ter ali um critério também de aversão pessoal ao risco. Cara, será que você é uma pessoa que você aguenta o risco, né? Lembrando que quanto maior o risco, teoricamente maior o prêmio, né? Mas será que você é uma pessoa que vai ver o seu papel, o seu ativo caindo ali basicamente 30%, 40% ali durante o mês? Será que você vai conseguir dormir? Será que você vai ter ali um perfil que aguenta, né, a sobreviver isso, ou se você vai ficar em pânico, enfim. Né? Então é importante você auto se conhecer, além de fazer esses testes, basicamente, que a corretora passa para vocês aí. Tá bom, pessoal? Bom, outra coisa também que é importante você analisar antes de montar a sua estratégia é que você precisa avaliar a macroeconomia. Cara, qual é o momento? A inflação está subindo, está sendo controlada, ela está caindo? O que isso interfere no meu investimento? Né? Nós sabemos que quanto maior, com a inflação subindo, né, qual é o mecanismo hoje que nós temos aqui no Brasil para controlar a inflação?
né, é justamente a taxa Selic. Então, a taxa Selic hoje ela está tentando trazer a inflação para o centro da meta, né, mas ela está alta, mas eu acredito que ela está no platô. Então, com a taxa Selic alta, a estratégia da maioria dos investidores está sempre ligada à renda fixa, né? Enquanto a renda variável está em queda ou está estagnada, né? E você também precisa conhecer também o governo, né? Não faço juízo aqui se é bom ou se é ruim, mas você precisa conhecer a característica do governo. Esse governo é um governo que gasta, esse governo é que não tem responsabilidade fiscal, esse governo é um governo que quer enxugar a máquina, enfim. Então você precisa ter para você também montar a sua estratégia. Beleza? Bom, depois que você fazer todas essas avaliações aí, é importante você começar a colocar no papel, a desenhar o seu objetivo. Então, eu coloquei um exemplo aqui de um objetivo, por exemplo, a aposentadoria em 30 anos com renda de R$ 10.000 por mês, tá? Cara, é sempre importante você colocar o seu objetivo de uma maneira quantitativa, né? Então, estou colocando aqui, um exemplo, aposentadoria em 30 anos com uma renda de R$ 10.000, né? Variado desse objetivo, quais são as atividades? O que eu preciso ter ali para que eu venha alcançar resultado? Então, eu tenho basicamente ali investimentos em renda fixa, em renda variável, em um investimento mensal que também é da minha parte, né? Então, por exemplo, em renda fixa, eu estou falando que eu preciso ter 70% ali dos resultados, né? 70%, desculpa, 70% do meu investimento tem que estar em renda fixa. 30% de renda variável e eu tenho que aportar 3K por mês para me alcançar esse objetivo em 30 anos e uma renda de 10K. Então, isso é muito importante para que você venha focar o seu esforço, para que você venha focar a sua estratégia. Lembrando que a estratégia ela precisa ser revisitada. Né? Então, por exemplo, eu faço o exercício de revisitar semanalmente a minha estratégia. Por quê? Muita coisa pode mudar, muita coisa muda em uma semana no mercado. Ele é muito dinâmico. Né? Então, é uma fala de um presidente, uma empresa que acaba pedindo recuperação judicial, que afeta um fundo, esse fundo cai, que aí contamina todo o mercado. Então, constantemente você tem que estar revisitando essa estratégia, sempre pensando no objetivo. Tá? Então, eu quero deixar de exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir aqui também como é que está hoje a minha carteira, como é que ela está dividida, tá? Então, a minha corretora, a Nuinvest, não está patrocinando nada, também não tenho interesse de ser patrocinado, mas hoje eu tenho basicamente ali 76% em renda fixa, tá? Por quê? Por causa da macroeconomia hoje. Eu tenho hoje uma taxa de juros bem alta e um risco muito baixo na renda fixa. Né? Então, a maior parte do meu investimento está em renda fixa, isso é muito importante. Tá? E em renda variável, eu tenho basicamente ali 24%, 23%. Tá? Por quê? Eu vou começar a aumentar minha posição em renda variável. Por quê? Porque eu enxergo que a taxa Selic ela está num platô e ela vai começar a cair. Então, historicamente, quando nós fazemos uma análise gráfica, quando você vê o apontamento dos juros caindo, você vê a renda variável, né, subindo. E existe hoje muitas oportunidades na renda variável. Então, aos poucos, eu vou revendo a minha estratégia semanalmente para que eu venha observar grandes oportunidades para que eu venha ter um retorno no médio e longo prazo. Né? Então, essa foi, foi o vídeo aí sobre estratégia. Então, antes de finalizar, gostaria que você deixasse sua curtida aí e seguisse o nosso canal para que a gente venha trocar mais informações, passar mais informações para você, tá bom? Chega de perder dinheiro, que você venha ter bons investimentos, que você possa prosperar aí no mercado financeiro. Belezinha? Obrigado, um abraço, valeu, tchau, tchau.